Aleluia. Exaltado e engrandecido ao nosso Pai Celestial e ao Criador dos céus e da terra. Saúdo os amados irmãos nesta manhã, em nome do nosso Salvador Yahushua, o Mashiach. Eu convido para que nós possamos juntos nesta manhã iniciarmos este culto de louvor e gratidão ao nosso Criador e de estudo da sua palavra, esse culto de estudo bíblico. Convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Yohana, que é 1 João, capítulo 5, versículo 13 ao 21. É a nossa leitura textual desta manhã e procuramos tomar como base do estudo dessa manhã os textos finais dessa leitura. Vamos ler a palavra do Criador. 1 Yohana, capítulo 5, 13 ao 21. Diz o seguinte, na Bíblia Imaculada, está na página 1065. Se quiser acompanhar a leitura, Imaculada 1065. Passamos a ler. Eu lhe escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna, por crerem no nome do Filho do Altíssimo. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão pecar um pecado que não leva à morte, devorará o eterno, e ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecado que não trazem a morte, mas existe pecado que conduz à morte. E por isso não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido do Eterno não vive pecando, porque o Filho do Altíssimo o protege, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos do Eterno, que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho do Altíssimo já veio, nos dá discernimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos unidos com aquele que é verdadeiro, isto é, com seu Filho Yahushua, o Mashiach. Esse é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Meus filhinhos, afaste-se dos ídolos. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahushua. Convido os amados irmãos nesta manhã para juntos orarmos ao nosso Criador. Saúde a todos com a paz, que o Espírito Imaculado do Eterno esteja na vida de cada irmão que já está conosco conectados, que não estão ainda, que possamos estar na sua presença. Que a nossa vida nesta manhã, Pai, seja um receptáculo da presença do Criador, que as bênçãos dos céus sejam nas nossas vidas, principalmente no que diz respeito ao entendimento de sua palavra. Esta manhã falaremos algo para os irmãos que aparentemente já conhecemos, mas na verdade precisamos conhecer bem mais. Então convido os irmãos para juntos orarmos ao nosso Pai Celestial. Vamos orar para aqueles que estão enfermos, estão desempregados, estão com problemas, que estão fracos na fé. Vamos orar para que o Eterno derrame das suas bênçãos copiosas sobre os que ele serve, sobre os que ele ama e guarda os seus mandamentos e honra o seu imaculado nome. Oremos. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós choramos, ó Pai, nesta manhã, pedindo, ó Pai amado, a Tua bênção, pedindo a Tua presença, Pai, em nossas vidas. E queremos juntos, ó Pai, te agradecer por esta noite que nos concedeste, ó Pai, por a semana que nos deixa, ó Pai, de trabalho, de lutas, de idas e vindas, mas que em todos os nossos passos Tu nos guardaste, nos livraste do mal. Tu estiveste juntamente conosco, dando-nos o livramento daquilo que não era de Ti, tudo aquilo que era destrutivo, e nos guiou com a Tua potente mão em caminhos planos, caminhos retos,
e nos conduziu até este momento, ó Pai, onde estamos aqui reunidos, em nome de Yahshua, para juntos celebrarmos o teu imaculado nome, ó Pai. Estudamos a tua palavra com o intuito de aprender mais de ti e crescemos em conhecimento de ti, ó Pai. Venha abençoar os teus servos, abençoar o que fala contigo, ó Pai, nossos familiares, que neste dia, ó Pai, seja um dia de bênção para todos nós. Como diz a tua palavra, que este imaculado sábado, ó Pai, seja para nós um deleite espiritual, onde possamos nos deleitar no mandamento e obediência à tua palavra, ó Pai amado e imaculado que és. Fica conosco, Deus também nos abençoa, ó Pai, mas choramos, pedindo por teus céus aqui no local de Fortaleza, ali de Ocar, em Serra Azul, também orando pela irmã Dalva ali em Mossoró, tenha compaixão do teu acesso, sustenta ela com mão forte e poderosa, ó Pai. Abençoa o teu céu, onde quer que esteja clamando o teu nome nesta manhã, buscando a prédia de ti. Ô Pai amado, fica conosco, nos ajuda, nos protege, nos fortaleça, pois nós choramos, pedindo essas bênçãos nos céus, em nome do nosso Salvador Yahshua, o Mashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Anaor. Amados irmãos, que as bênçãos do Eterno sejam cada um de nós, nesta manhã, para compreendermos na íntegra o que nos traz a palavra do nosso Pai Celestial, através desse estudo de hoje. Nós, no início do trabalho, lemos o texto de 1 Elhana, capítulo 5, do versículo 13 até o 21, e aí nós temos nesse texto a possibilidade de conhecermos. O exclusivo do nosso estudo hoje tem como título O Verdadeiro Criador e Salvador. Em parte já sabemos quem é o Criador e o Salvador, mas precisamos que nos aprofundemos mais. Então hoje eu convido os amados para juntos nos aprofundarmos mais nesse conhecimento, para melhor aprimorar nossa fé naquilo que cremos. Então nós temos aqui nesse texto, na primeira parte, até o versículo 19, onde nos mostrado a certeza de que temos a vida eterna e que somos do Altíssimo. Na segunda parte, então, ele vai nos mostrar quem realmente é o Criador, é o Salvador nosso, né? Então aí nós encontramos nesse texto lido, que é o show de hoje, 3 importantes assuntos ou prerrogativas que são atributos exclusivos do Altíssimo, né? Encontrado em Yahshua, o Mashiach. No Mashiach, o nosso Salvador, que é Yahshua, nós encontramos 3 atributos que são exclusivos, ou seja, exclusividades do Altíssimo. Então, nós vamos estudar mais com profundidade desse assunto. Então, na primeira parte, que nós temos aqui os 3 atributos, são criar, salvar e purificar. Então nós vamos dar início aqui no nosso nossa primeira parte, que falando de Yahweh, né? O Yahweh, ele vai aparecer Yahweh como Criador, Yahweh como Pai, ele é o Criador, ele é o Salvador e ele é o Espírito Imaculado, que é o Ruach HaKodesh, né? Então nós vamos estudar esses 3 princípios básicos para daqui aprofundar mais nosso conhecimento. Então, como o Yahweh, o Pai, que nós vimos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, né? Capítulo 2, verso 2 e 3, diz o seguinte: E o Eterno, havendo completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de todo o trabalho que havia feito. E o Eterno abençoou o 7º dia e os separou para um dia sagrado, pois nesse dia ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então encontramos aqui que nesse primeiro texto aqui está nos mostrando claramente que Yahweh, o Pai, é o Criador. Aqui nós vemos também em Malachi, que é Malaquias, né? Capítulo 2, vamos aqui olhar, capítulo 2, versículo 10. Está na página
594 da Nossa Imaculada. Se os irmãos quiserem acompanhar, 594 da Bíblia Imaculada está o nosso texto de Malaquias, Malaquias, capítulo 2 e versículo 10. Diz assim o seguinte, Malaquias, capítulo 2, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não foi o mesmo Criador que nos criou? Por que então os homens agem desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, aqui mais um texto mostrando que o Yahweh, o Pai Celestial, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, né? Então, nós temos aqui que não há outro Criador para nós, não há outro Salvador. Yahweh é esse Criador eterno, é o princípio de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele tem nos criado, seja o homem bom ou homem mau, o ser humano foi todos criado, tudo que existe nos céus e na terra, em cima dos céus, debaixo da terra, debaixo das águas, tudo é criação do nosso Pai Celestial, Ele é o Criador. Isso provado em Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3, e agora em Malaquias, que é Malachi, capítulo 2, versículo 10. Mas também lá em Efésios, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, Efésios capítulo 4, versículo 6, vai dizer para nós o seguinte aqui. Efésios capítulo 4, versículo 6. Irmãos, acompanhem comigo para tomar conhecimento da leitura. Diz o versículo 6. Um só Criador. E Shaul está dizendo que há um só Criador. Pai de todos, o qual é o Altíssimo, sobre todos e por todos e em todos. Aqui fecha toda possibilidade de haver uma outra pessoa, de um outro Pai, de um outro Criador. Shaul está dizendo aqui que há um só Criador. Quem é esse Criador? O Pai de todos, o qual é o Altíssimo. Então, quem é o Criador, lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, o Altíssimo? Quem é o Criador e Pai de todos, em Malachi, capítulo 2, versículo 10, o Altíssimo? Shaul está confirmando aqui em Efésios, capítulo 4, verso 6, que o Altíssimo, o Pai Eterno, é o Criador. E Ele é o Altíssimo sobre todos, não é só sobre Israel, não é só sobre os bons, não é só sobre uma geração específica, não. Ele é o Altíssimo sobre todos. E diz aqui o texto que, e por todos, e em todos, não deixou nenhuma saída para ninguém. Então, nós encontramos aqui, amados, que, na verdade, agora precisamos comparar esse, porque no texto que nós lemos de 1 Elhana, foi dito-nos que no capítulo 5, capítulo 5, 1 Elhana, capítulo 5, no final da leitura, desse final do versículo 20, vai dizer assim, vamos ler o versículo 20 todo, ele vai dizer assim para nós. Sabemos também que o Filho do Altíssimo, porque nós já sabemos que somos do Altíssimo, sabemos que temos a vida eterna, até o versículo 19 disse-nos isso, e no versículo 20, do capítulo 5 de 1 Elhana, diz assim, sabemos também que o Filho do Altíssimo já veio e nos deu o discernimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Então aqui está dizendo que nós já temos conhecimento, nos dado pelo próprio Altíssimo, pelo próprio Yahusha, pela própria palavra, o Espírito Eterno nos ajuda para isso, do desconhecimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos unidos com aquele que é verdadeiro. Então quem é verdadeiro? Vai dizer o texto. Isto é, com o seu Filho, Yahushua, que é no caso Yahusha, o Mashiach. Esse é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Então, aqui esse verdadeiro Salvador e a vida eterna
deixa-nos assim entre o Pai e o Filho, entre o Criador e o Salvador. E aí dá a entender que seria dois. Estamos falando de quem aqui? Quem é esse verdadeiro? É o Pai, é o Altíssimo, que nos deu o Filho para que estivéssemos nele, ou é o próprio Mashiach, que é o verdadeiro Salvador? Porque na Bíblia Corrompida diz que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então aqui não diz isso, aqui está dizendo que o Mashiach, ele é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Então, vamos agora examinar com cuidado, né, o que nós temos lá em Ishaial, quer dizer, Isaías, né, aqui no Isaías, capítulo 43, vamos dar uma olhadinha aqui, Ishaial, capítulo 43, versículo 11. O Eterno vai falar para nós de forma bem forte aqui, nos abrindo um leque de compreensão. 43, versículo 11. Pois ele diz aqui o seguinte: eu sou Yahweh, e além de mim não existe Salvador. Ora, como vamos compreender que o Criador Altíssimo, Yahweh, é o Salvador e não há outro fora dele? E agora nós separamos o contexto de Elrana, 1 Elrana, capítulo 5, versículo 20, dizendo que o verdadeiro Salvador é Yahshua Mashiach. Então, nós ficamos agora perguntando, afinal, são dois, quem na verdade é o Salvador verdadeiro? Porque no texto de Ishaial, o verdadeiro Salvador é Yahshua, o Altíssimo. Já na carta de Elrana, ela está dizendo que o verdadeiro Salvador é Yahshua. Estaria as cartas de Elrana, o livro que Elrana escreveu, adulteradas, violadas? Não. Teria ali falha? Não. Ali precisa haver compreensão. Muitas vezes parece a carta assim fraudulenta pela maneira como ela é traduzida da escrita que temos hoje em mãos das Bíblias corrompidas. Porém, quando nós pegamos o texto dentro da contextuação original da palavra, do contexto genuinamente inspirado, então nós vamos encontrar que, na verdade, há uma forte verdade, grande verdade no texto. Porque quem então era Yahshua? Quem então é Yahshua para que possamos ter nele essa prerrogativa de que ele é o verdadeiro Salvador, né? Como é que vamos ter nele essa certeza de que ele é o verdadeiro Salvador? Vamos ler o texto de Elrana, capítulo 1, 9 a 12. Capítulo 1, Brit Hadashah, Novo Testamento, né? Livro de Evangelho, né? Evangelho, vamos dizer, Evangelho fica mais fácil de encontrar, de Elrana, capítulo 1, capítulo 1, vou procurar aqui o texto, capítulo 1, versículo 9 a 12, vai dizer o seguinte, 9 a 12. Pois era a luz da verdade que ilumina a todos os seres humanos que vêm ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Verso 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. 12. Mas todos quanto receberam, isto é, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se
tornar filho do Altíssimo. Então, quer dizer, agora o Mashiach está sendo o canal pelo qual vai nos levar a nos tornar filhos do Altíssimo. E para nós nos tornarmos filhos do Altíssimo, sabe que haja perdão, haja arrependimento, haja conversão de vida, haja reconciliação da criatura com o seu Criador. E essa reconciliação é feita através do ministério sacerdotal do Mashiach, quando Yahushua exerce o ministério sacerdotal na pessoa do Mashiach, que é o templo que ele habitava, que ele habitou aqui na terra, e ele tem até hoje, que é o corpo do Mashiach, é o corpo do Eterno, pois diz que ele é a imagem. Colossenses capítulo 1, vamos pegar do 3 ao 20, para compreendermos esse mistério de o Salvador ser unicamente Yahweh, e agora o Mashiach, Yahushua Mashiach, aparecer, usado por Yahuana, como o verdadeiro Salvador. Vamos ler o texto para que não haja em nós murmuração no texto sagrado. Diz o texto, versículo 13: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou em segurança para o reino do seu Filho amado. No primeiro texto aqui, no versículo 13, está dizendo que nós somos o Eterno, Yahweh, o Pai Celestial, o Criador. Ele nos resgatou das trevas, né, para o reino do seu Filho amado. No verso 14 diz: em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então nós temos o perdão dos pecados em quem? No Filho amado do Pai. E esse Filho amado do Pai? O Mashiach, Yahushua, ele é o nosso Redentor. Se ele é o Redentor, o que é Redentor? O que é redenção? Perdão. Aquele que perdoa é aquele que salva. Por isso que ele é o Salvador. Mas quem está fazendo isto, quem realiza essas coisas, esta obra, ali na vida do Mashiach? Nós temos que procurar compreender que, na verdade, é o próprio Pai que realiza esta obra nele. Então vamos prosseguir. Verso 15. O qual é a imagem visível do Pai invisível. Quer dizer, o Mashiach, em sua carne, em seu corpo, ele é a imagem visível. Mas visível de quem? Do homem Yahushua, do homem Mashiach, do homem Yahushua? Não. Do homem, ele é a imagem visível do Pai invisível. Por que o Pai é invisível? O Pai é o Rua, o Pai é Espírito. E Espírito, ninguém pode ver Espírito. O Espírito do Rua, para ele se revelar, ele toma forma. Uma forma angelical, e aqui ele tomou uma forma humana. Ele diz que o corpo do Mashiach, conforme Hebreus capítulo 10, verso 5, diz que esse corpo foi preparado pelo Eterno para que o próprio Eterno, ao entrar no mundo, habitasse nele. Então nós temos essa comprovação bem bíblica. Então vimos aqui que o Mashiach é a imagem, aquele Mashiach que agora o Yahuana disse que ele é o verdadeiro Salvador, não verdadeiro Deus, como diz lá, não verdadeiro Yahweh, mas ele está mostrando como verdadeiro Salvador. Depois vamos ver o resto da matéria. Então, o qual é a imagem visível e invisível do Pai invisível. Ou seja, o qual quem? Aquele que por meio dele foi realizada a redenção, isto é, foi dado o perdão de nossos pecados, né? Então o Eterno, ele nos resgatou, nos salvou das trevas, do cheiro das trevas, e nos transportou com segurança para o reino, o seu reino, para o reino do seu Filho. Ele é o filho do Altíssimo tem o reino. Se ele tem reino, ele é o rei. Ele é o rei eterno, lá de Eshaial, né? Ele é o rei eterno, lá de Salmos. Ele é o rei eterno das Escrituras. Então, vamos aqui prosseguindo.
Então diz que o Yahushua, o Mashiach, ele é a imagem visível do Pai invisível. Ele diz que ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito, quem diz que o primogênito foi criado primeiro, não. Yahushua, o Mashiach, não foi criado. O Mashiach comum foi gerado. Quem foram criados foram os anjos, foram os seres, os objetos. O universo inteiro foi criado. Porém, o Filho do Altíssimo, o Mashiach, ele é gerado. E quem habita nele? Yahu. Então, Yahu habita no Mashiach com a função de salvar. Por isso vem o nome, Yahushua. Porque Yahu é o eterno, Shah é salvação em hebraico. Então, vemos aqui que ele agora, por isso que ele é o nosso Salvador. Ele é também o Redentor, porque em quem temos a redenção. Nele temos a redenção. O que é a redenção? A redenção é o perdão de nossos pecados, de nossas falhas. Né? Então esse perdão acontece do nosso arrependimento, da nossa busca, da nossa entrega. Por isso que quando nós cremos no nome de Yahushua, é isso que nós encontramos lá em Yohana, capítulo 1, versículo 9 a 12, inclusive 12, quando entregamos o nosso corpo, a nossa vida a Ele, crendo nele, nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Então, por meio de Yahushua, que é o Filho do Altíssimo, em carne, que é o corpo visível do Pai invisível. Né? Então nós vemos aqui, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. Quem criou todas as coisas nos céus e na terra? Verso 16. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer, o eterno, que é o Criador. O Eterno criou tudo por ele, pelo Eterno e para ele. Mas aqui está dizendo, no texto aqui de Colossenses, Paulo está dizendo que isso foi criado por ele, quem? Falando do Mashiach, de Yahushua Mashiach, daquele que é o nosso Redentor, daquele que agora nós vamos ver que nele está habitando o Pai. Vamos ver, prosseguir a leitura aqui. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentada por ele em ordem e harmonia. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a Kenésia, que é a igreja, que é a congregação. O Mashiach é o cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Quer dizer, ele teve a primazia na criação, porque ele domina tudo, não é que ele foi criado primeiro. Agora, dentro dos mortos acontece a mesma coisa, em relação aos mortos. O Mashiach é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ressuscitou primeiro? Não. Antes, porque você sabe que primazia, primogenitura das coisas era sempre adicionada, dada àquele que nascia primeiro, o mais velho, aquele que nasceu, que veio antes. O primeiro que nascer seria o primogênito de uma geração, de uma família. E aqui no caso, o Mashiach, que é Yahushua Mashiach, ele foi o primogênito, está lá em cima, o primogênito de toda a criação, no versículo 15, né? Porque ele tem a primazia aqui, é o direito, a soberania, a autoridade, a grandeza. Não é que ele foi criado primeiro, porque ele não foi criado, ele é antes, ele é o primeiro, ele é o último, ele é de todas as coisas, que ele criou todas as coisas. Antes dele nada existiu, antes dele, porque ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo. A mesma acontece com os mortos. Agora vai dizer aqui no versículo 18, que ele é o primogênito, além dele ser o princípio, o primogênito dentre os mortos. Porque, na verdade, nós vimos que o Mashiach não foi primeiro ressuscitar, porque antes de ele ressuscitar, já outros mortos haviam ressuscitado. Porém, não para o resplendor celestial. Para ter o direito de adentrar os céus e ter o domínio, ter o reino, ter o trono. Para ter o primeiro lugar em tudo. Então, nenhum dos mortos
restou para isso. Porém, o Mashiach, o homem, o filho de Miriam, gerado pelo poder do Ruach HaKodesh, ele, como homem, ele teve essa primazia, pois que ele é o primogênito, ele tem esse direito, esse domínio. Então no verso 19 diz, porque foi da própria vontade do Pai depositar nele toda a plenitude. Quer dizer, o Pai, Yahweh, o Eterno, o Criador, foi da sua vontade, do seu agrado, depositar em Yahshua Mashiach, naquele corpo homem que nasceu de Miriam. Foi do agrado do Pai depositar nele toda a plenitude. Quer dizer, o que é toda a plenitude? Não lhe faltou nada. Todos os atributos do Pai está depositado nele. Está depositado nele, no corpo do Mashiach. Então ali por quê? Porque quem estava habitando no Mashiach era o próprio Yahweh. O Ruach HaKodesh, que é Yahweh, o eterno Pai Celestial, está habitando no Mashiach. Lembra de Hebreus capítulo 10, verso 5? Que diz que quando o Eterno entrasse no mundo, ele não quis sacrifício e nem oferta, mas o corpo lhe fora preparado. Então veio para o corpo para ele habitar. Então o Eterno passou a habitar na terra entre os homens, não em casa de barro feita de mão de homem, mas habitou no seu próprio corpo, que ele erguiu, que ele levantou, que ele preparou no ventre de Miriam, da qual ele nasceu sem pecado, sem falha, sem mancha, puro, imaculado. Então, neste ser, naquele corpo agora, preparado pelo Eterno, está o quê? Depositado pelo próprio Altíssimo, toda a plenitude do Altíssimo. Porque o Altíssimo está ali, e onde o Altíssimo está, toda a plenitude está com ele, tudo está pleno em sua existência. No versículo 20 diz, e por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas. Quer dizer, o Eterno agora, que criou a humanidade, que a qual caiu em pecado, agora e o homem afastou-se do Pai com os seus pecados, pois Ishaiah 5:9-2 diz que o pecado do homem afasta o homem do Criador. Lá em Gênesis, dizendo também isso acontecendo, quando o homem peca, ele é expulso do jardim da presença do Criador. E aqui está dizendo agora que por meio de Yahshua, o Mashiach, meio do corpo de Yahshua, que é o Mashiach, o corpo do Mashiach, o próprio Eterno, próprio Altíssimo, o Pai Celestial, que depositou nele toda a plenitude, por meio dele, no caso aqui, no versículo 20, e por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, que é a humanidade, como as que estão nos céus, no caso, os anjos também, e tudo que foi criado, de cima e embaixo, estabelecendo a paz por meio do sangue derramado pelo Filho. Então aqui está a razão pela qual ele é qualificado por Yahuana como o verdadeiro Salvador, porque sem esse sangue imaculado do Mashiach derramado em favor da humanidade, dele como homem, não haveria salvação. Não há salvação se não for mediante o lavar regenerador do sangue do Mashiach. O sangue o lavar purificador do sangue do Mashiach. Então diz aqui que ele veio promover, estabelecendo a paz, por meio do sangue derramado pelo Filho, ao ser executado no madeiro. Então quem morre no madeiro ali não é Yahshua, o Eterno, o Espírito Imaculado, o Altíssimo, não. Quem derrama sangue no madeiro e morre da sua vida pela humanidade é o Mashiach, o filho de Miriam. Por isso que Yahuana está dizendo que ele é o verdadeiro Salvador. Então nós temos agora a certeza que somos salvos por meio da fé nesse sacrifício. Temos agora a certeza que somos do Eterno. Agora nós temos a certeza de quem é o nosso Salvador e o nosso Criador. Agora nós temos certeza porque a palavra nos explica tudo isto, né? Então agora sim, agora podemos com segurança dizer, como disse lá em Yahuana, capítulo 1 Yahuana, capítulo 5, versículo 20.
e por estar aquele que é verdadeiro, e nós estamos unidos com aquele, dizemos assim, o Altíssimo, vou pegar o verso 20, tudo. Sabemos também que o Filho do Altíssimo já veio, que é o Mashiach, onde Yahshua está lá, que é Yahweh habitando nele, veio e nos deu discernimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. Esse verdadeiro que estamos nele é o próprio Yahshua, o Mashiach. Ele vai dizer aqui, é verdadeiro, isto é, com seu Filho, Yahshua, o Mashiach. Este é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Então, sabemos que a vida, nossa vida eterna, está oculta em algo. Mas é por meio de Mashiach, de Yahshua, o Mashiach, que nós adquirimos. Ou seja, por meio do sacrifício da carne do Mashiach, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Por isso que ele é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Em Atos capítulo 43, versículo 11 e 12, nós temos aqui uma mensagem muito forte a respeito da obra do nosso Criador, do Altíssimo, o Pai Celestial. Nós já lemos o versículo 11. Então vamos ver aqui que o Yahweh, como Pai, ele é o Salvador. Nós encontramos ali no texto anterior, de Colossenses, também dos textos anteriores que lemos, mostrando que o Mashiach, Yahshua, o Mashiach é o Salvador. Inclusive, o texto que nós lemos ali, final, versículo 20, do capítulo 5, 1 Elhana, diz que o Mashiach, Yahshua, o Mashiach é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Porém, aqui nós vamos encontrando, já lemos o versículo 11, capítulo 43, que diz que ele é o único Salvador e não há outro além dele. Queremos fazer um comentário sobre o versículo 12. No versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte: eu anunciei e eu salvei, e eu mostrei. Esses três princípios, anunciar, salvar e mostrar. Como é que o Altíssimo, Criador, o Pai Celestial, anunciou a salvação? Através dos seus profetas, quando ele anunciava que havia de vir um Salvador. O Mashiach havia de vir. Então a salvação começou a ser anunciada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá começou a ser anunciada essa salvação. As boas novas de vida eterna, de salvação, começaram a ser anunciadas ali. E através de toda a Escritura, o Altíssimo vai anunciar essa salvação ao homem pecador que havia pecado, pois ali, no capítulo 3, versículo 15, Adão e Eva, os casal primitivo, já haviam caído em transgressão e pecado, já estavam sujeitos à morte por causa dos seus pecados. Foi o que o Eterno havia falado para eles. Mas agora nós vimos então que agora vai dizer que ele anunciou a salvação e ele realizou, e eu salvei, né? E eu salvei. Ou ele realizou a salvação. Agora, se sabemos que o Pai, o Altíssimo, anunciou a salvação através dos profetas, ele não desceu dos céus de forma angelical, de forma esplendorosa, e anunciou os olhos, eu vou trazer salvação. Não, ele não fez isso, ele anunciou através dos profetas. Usou homens físicos, corpos físicos, vasos, instrumentos nas suas mãos, para anunciar a salvação ao pecador. Trazer ao pecador a salvação, como fez com Noa, como fez com os profetas, como fez com Abraão, com tantos outros. Então, nós vimos aqui que na questão de salvar, se dá a mesma coisa. Ele não vai realizar a salvação, ele, o Espírito Eterno, o Altíssimo, descer dos céus e aqui ele é o Salvador. Ele não vai descer dos céus para morrer, para derramar sangue, para salvar a humanidade. Pois a palavra diz que quase toda, segundo a lei, quase todas as coisas purificam sangue. Que esse derramamento de sangue não é remissão de pecados. Então só pode haver remissão de pecado, porque sabemos que no texto de Colossenses 1, ali de 13 a 20, vimos que o Criador realizou a realização dos pecados por meio do Mashiach,
por meio da sua morte, por meio do seu ser derramado no madeiro, como homem, como carne. Então, por meio dele, ele realizou a redenção. Então, diz a palavra que sem redenção não há remissão de pecados, não há perdão. E aqui, então, por isso, o Eterno agora veio salvar a humanidade. Ele veio realizar essa salvação. Como ele vai fazer isso? Enviando, preparando na terra um homem para que ele habitasse, um corpo para ele habitar, e nesse corpo, nascido, gerado sem pecado, nascido sem pecado, puro, imaculado, pleno diante da sua presença, ele agora vai habitar nesse corpo. Pois diz que lá no verso anterior, no texto de Colossenses, diz que ele foi da verdade dele depositar toda a plenitude de quê? Plenitude do seu poder, de seu esplendor, de sua sabedoria, de sua ação salvadora na vida daquele corpo que ali estava o Mashiach, pois nele estava Yahweh. Por isso dizer Yahusha, porque Yahweh é o Criador, o Salvador, o Purificador, que está habitando agora no corpo, que é o Mashiach, e então ele veio salvar. Então o ato de salvar diz que é Shá, em hebraico é Shá. Então por isso que é Yahusha, né? Yahusha. Então Yahusha é a salvação de Yahweh, ou Yahweh salvando a humanidade através do sacrifício do próprio corpo do Mashiach, feito ali no madeiro, derramando seu sangue por nós. E é por isso que ele está aqui no versículo 12 do capítulo 43 de Isaías, ele está aqui dizendo que ele é o Salvador único, ele é que veio salvar. E no versículo, a parte do texto, no mesmo versículo 12, diz: eu mostrei. Como é que o Eterno e o Pai Celestial tem mostrado ao mundo a sua salvação? Através de seus obreiros, de sua Kenésia, através de sua igreja, de sua congregação, através de seus talmidins, né? Através dos seus servos, pregando a palavra. Então nós encontramos aqui que o Eterno teve as três ações exclusivas dele: anunciar, salvar e mostrar salvação. Então vimos que quando ele é agora na pessoa do Mashiach, após a ressurreição daquele corpo do Mashiach, ele aparece para os seus talmidim e os envia, né? Os envia a pregar as boas novas de salvação em todo o mundo, para que todo aquele nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porém, quando é que eles saem para anunciar esta mensagem? Eles não saíram logo ali após, quando o Mashiach ascende aos céus, ele não sai logo dali pregando, curando, fazendo milagres, resgatando vidas, não. Uma vez mais vocês vão para a cidade, fique lá na cidade, fique lá orando, buscando, até que do alto seja revestido de poder. Então eles ficaram ali buscando poder, foram buscar o poder, para eles poderem sair dali anunciando as boas novas de salvação, conforme a ordem dada pelo próprio Yahusha, o Mashiach já ressuscitado. Então nós vemos agora que quando eles recebem o Espírito Santo como batismo, quando eles são imergidos no Espírito eterno, recebem a unção, e agora na unção do Espírito vão se destacar, vão sair pelo mundo pregando estas boas novas. Iniciando ali pela preparação de Caifás, que está a sua primeira mensagem, ele desperta para a salvação quase 3.000 almas. E diz que naquele dia a congregação teve um acréscimo de quase 3.000 almas que creram e foram batizadas. Então vimos então agora que aí começa a se cumprir plenamente o que está em Yeshayahu, capítulo 43, versículo 12. O próprio Altíssimo, ele anuncia, ele salva, ele mostra a salvação. Então nós encontramos agora aqui, ainda no capítulo 45 ainda, do mesmo livro de Yeshayahu, de Isaías, 45, versículo 21 ao 23, diz o seguinte: 45, 21 ao 23. Anunciem e apresentem as razões. Tomem conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem já há muito tempo o anunciou? Por acaso não fui eu,
Yahweh, pois não existe outro Criador senão eu, eterno, justo e Salvador, não existe outro além de mim. Então, nós encontramos aqui, com muita precisão, o que o Eterno está falando em sua palavra. E não existe outro além dele. No verso 23 diz o seguinte: por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não voltará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua jurará. Então isto vai acontecer, ele está dizendo que tudo isso vai acontecer diante dele. Então você vê que quando o Mashiach vem, no seu ministério sacerdotal, também é dito acerca do Mashiach, que diante do Mashiach, o Shaul vai dizer isso, diante do Mashiach, se dobrará todo o joelho e toda a língua vai confessar. Mas quem está diante do Mashiach está se dobrando todo o joelho. Está confessando o quê? Ele está se dobrando o joelho, as pessoas estão dobrando o joelho diante de quem? Quando ele se dobra diante da autoridade do Mashiach, diante da autoridade de Yahushua, Mashiach, está se dobrando diante de quem? Do próprio Yahuwah. E está jurando, e toda a língua jurará e confessará. Ele está confessando o quê? Os seus pecados, porque só há um Salvador. Então toda a língua confessará seus pecados diante do Criador, diante do Salvador, que é o Yahuwah poderoso. Agora isso é feito diante da obra redentora do Mashiach, quando o Mashiach, como o corpo, derrama seu sangue no madeiro em favor da humanidade. Então nós vemos aqui, e lá em Oséias, no capítulo 13, versículo 4, está na Nossa Imaculada, na página 555, vamos dar uma olhadinha lá, 555, em Oséias, que é Oséias, né? Capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: mas eu sou Yahweh, o seu Criador. O Mashiach também nos diz ali, na sua palavra, que em João, capítulo 14, versículo 9 e 10, exclusivamente o 10, diz que a palavra as coisas que ele tem feito, as coisas que ele tem pregado, não é dele, mas do Pai que ele enviou. Então, o Mashiach era apenas o instrumento, o vaso, o templo, a casa, a habitação do Eterno entre os homens. Então aí nesse tempo, o Eterno estaria andando entre os homens estariam ouvindo a palavra Eterna da sua própria boca, a boca do Eterno. Porque a boca do Mashiach, a boca do corpo do Mashiach, é a boca do Eterno, porque o corpo do Mashiach é o corpo visível do Pai invisível. Então nós temos aqui o texto dizendo bem claro para nós que o Shaul era servo do Eterno, emissário de Yahushua Mashiach, Yahushua Mashiach, e foi escolhido para promover a fé entre os eleitos do Eterno. Aqueles que são chamados segundo sua presciência vão ser chamados, são ser eleitos por meio da mensagem que vai ouvir do Mashiach. O Mashiach traz a palavra do Pai, porque ele diz que aquele que vem do Eterno fala as palavras do Eterno, e só que vem do Eterno foi o Mashiach. Então o Mashiach agora vai enviar seus talmidim, inclusive Shaul, né? Vai ser enviado, escolhido para trazer à humanidade esta palavra de vida eterna, para que cheguemos, né, à verdade que conduz à piedade. A piedade e o amor, né? Porque sem amor não há salvação. Que se baseia na esperança infalível de recebermos a vida eterna, a qual o Eterno, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No versículo 3, e no tempo designado, está aqui no tempo designado, tempo determinado, ele revelou a sua palavra, mediante a pregação da qual eu fui incumbido por ordem do Eterno, nosso Salvador. Então, quer dizer, quem é o Eterno aqui na mensagem de Shaul? Quem é o Salvador aqui na mensagem de Shaul? O Eterno, nosso Salvador. Mas Shaul está reconhecendo, Paulo está reconhecendo que o Eterno é o Salvador através da obra redentora do Mashiach. Você não pode adorar
o Mashiach como o ser eterno. Não. Se adora o eterno que habita no Mashiach, do qual o Mashiach é o corpo do eterno. Então se adora o Criador eterno, o ser eterno, o Pai da eternidade, né? Aquele que é para nós o príncipe da paz, né? Ele sim, ele é que deve ser adorado. Não a carne, mas em espírito e em verdade. Pois a palavra diz ali, Yohanan capítulo 4, versículo 22 e 24, vai dizer para nós, inclusive 24, que aqueles que adoram o Pai devem adorar em espírito e em verdade. Não em carne, mas em espírito e em verdade. Então, amados, nós encontramos aqui, agora vamos ter uma comparação desses textos que nós temos aqui, mostrando que o Mashiach, mostrando que Yahweh é o Salvador, que Yahweh é o Redentor, que ele é tudo e não há outro. Nós vamos agora fazer a comparação e mostramos aqui a palavra, mostrou como o Yahweh realiza todo esse plano, né? Então vamos comparar com o que está em Zacarias, Zacarias, né? No capítulo 9, do 9 e 10. Aqui está esse texto, está na página, na nossa Bíblia Imaculada, 589. Só voltar um pouquinho aí, 589 é a página que está o livro de Ezequiel, 589. Passei aqui um pouco. 89. Na página, capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: Alegre-se muito, ó filha de Zion. Cante de alegria, ó filha de El-Shalai, pois o seu rei está chegando. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Sim, um jumentinho, filho de uma jumenta. No verso 10. De Efraim exterminarei os carros de guerra. De El-Shalai eliminarei todos os cavalos de combate. E o arco de batalha será destruído. E ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Então vimos aqui que quem está chegando aqui? Quem está chegando? Diz que o rei está chegando. Eu falei nessa mensagem já que se ele tem fomos resgatados para o reino do Filho do Filho amado. Então o Filho amado do Pai, que é Yahushua Mashiach, que ele nasceu de Miriam, gerado por intervenção do Ruach HaKodesh, do Espírito Imaculado. Então esse ser que é o Filho tem um reino, e se ele tem um reino, ele é rei. E aqui esse rei, diz Zacarias, que esse rei está chegando. No capítulo 9, versículo 9, diz que alegra-se muito, ó filha de Zion. Cante de alegria, ó filha de El-Shalai, pois o seu rei está chegando. E diz que ele é justo. Você lembra lá Isaías, quando diz que ele está dizendo que eu sou justo e salvador, e fora de mim não há outro? Diz que é um salvador, justo e salvador. Não há outro fora dele. Então, que esse justo e salvador, que é lá de Ishaial, ele está em Ezequiel também. Diz que ele é o justo e traz a paz. Ele é justo e traz a salvação. Ele traz a salvação. Ele é humilde, pois o Mashiach disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos cansados e oprimidos, você vai tomar sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quem é o manso e humilde? Quem é o rei justo? Quem é o que nos traz a paz? Quem foi chamado príncipe da paz, lá em Ishaial capítulo 9. Então, nós vemos aqui que no caso o Mashiach. Quem entrou em El-Shalai, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta? Né? Quem? O Mashiach, quem estava habitando o próprio Yahweh, o Criador, o nosso Pai Celestial. Então ele vai dizer que ele vai exterminar com a mensagem das as boas novas de salvação, com a mensagem de paz, com a mensagem de amor. Ele vai exterminar de Efraim,
né, de Efraim, que é de Israel, que já falamos os irmãos quem é Efraim, é a casa de Israel que está dispersa em todo mundo. Então ele vai exterminar de Efraim os carros de guerra, vai trazer paz na vida deles. E de Exalai, que é a casa de Eudá, que está aí na terra nacional de Israel, eliminarei todo o cavalo de combate. Quer dizer, esse instrumento carro de guerra, cavalo de combate, espada, são instrumentos de guerra, instrumentos destrutivos, né? E diz que agora ele faz tudo e destrói tudo isso, pela fé nele, dos que crerem, ele destrói tudo isso em suas vidas, e ele anunciará a paz às nações. Você vê que ele não anunciará a paz não só ao povo de Israel, não só aos Eudim, não, ele vai anunciar as nações, porque em todas as nações está o seu povo disperso, que é a casa de Efraim, que é Israel, o povo da dispersão, da diáspora, né? E diz que o seu domínio, quer dizer, o domínio da palavra, o domínio do evangelho, o domínio da mensagem de salvação, e está dizendo aqui que o seu domínio se estenderá de mar a mar. Quer dizer, a terra toda ficará repleta do conhecimento do eterno. E desde o rio Eufrates, que é uma simbologia aqui, de até os confins da terra, quer dizer, ele deu um limite, ponto de partida e ponto de chegada. Em toda essa extensão se conhecerá o nome do Criador, acerca da salvação eterna. Então vimos aí que Miqueias também, que é o livro de Miqueias, está na página Mishayar, que é Miqueias, do capítulo 5, no versículo 1, está na página 571, aí só voltar um pouquinho atrás, 571, ele vai no capítulo 5, versículo 1, só que na corrompida, na João Pedro de Almeida, está no versículo 2, o que eu vou ler aqui no verso 1. Na nossa Imaculada é verso 1, na João Pedro de Almeida é verso 2. E você, Bet-Lachem, Efrata, é muito pequena para se contar entre o grupo dos milhares de Eudá, mas é de você que sairá para mim aquele que será o rei de Israel, e cuja origem é desde os tempos primitivos, desde os dias da eternidade. Você vê aqui que o rei, esse rei que vem anunciando aqui, quando disse lá no texto anterior, né, de Zacarias, que o seu rei está chegando, ó filha de Zion, filha de Israel, essa época o rei está chegando. Aqui Miqueias está dizendo também, falando desse rei. Do capítulo 5, versículo 1, diz: e você, Bet-Lachem, que é Belém, né, chamado de Belém, Efrata, porque a palavra Efrata é pequena, é muito pequena para ser contada entre os grupos de milhares. Não quer dizer, tão pequena a cidade que não era de ser contada entre as demais, de Eudá. Mas é de você que sairá para mim aquele será rei. Então é de onde nasceu, qual foi a tribo que nasceu e o Mashiach, né? É da tribo de Davi. A tribo de Davi era a tribo de Eudá. Então foi de lá que nasceu o Mashiach. Por isso é chamado também de filho de Davi, né? Porque ele nasceu na tribo de Davi. Então a palavra se completa toda, tem um fechamento pleno para nos trazer esse conhecimento, né? Agora, infelizmente, às vezes nós deturpamos o conhecimento através dos nossos conceitos próprios de entendimento. Então você vê aqui que, na verdade, o nosso rei, ele vai sair e sairia de Bet-Lachem, que Bet-Lachem fica Casa do Pão, mas aqui no caso hoje conhecido como Belém. Então diz que a sua origem é desde os tempos primitivos, desde os dias da eternidade. Por isso que ele tem a primazia de tudo. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é tudo. Não há nada antes dele e nem haverá depois dele. Ele preenche todo o plano eterno. Ele é eternidade, ele é Yahweh, né? Então temos que entender isso. Então, em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 5, vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1, 5 e 6. Que está escrito para nós. Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6. Mateus capítulo 2, 1, 5 e 6.
Depois de Yahushua ter nascido na cidade de Bet-Lashem, olha lá, quem nasceu na cidade de Bet-Lashem? O Mashiach, na terra de Eldar, o tempo do reinado de Herodes, Oredus, que é Herodes, vieram do Oriente à cidade de Elshalai uns sábios. Versículo 1, versículo 2, versículo 5 agora. Versículo 5. Eles responderam-lhe, na cidade de Bet-Lashem, na terra de Eldar, pois assim foi escrito pelo profeta. Que profeta? Né? Que foi o profeta? O professor está aqui. Né? O profeta Miqueias. E você, Bet-Lashem, da terra de Eldar, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Eldar. Porque de você sairá aquele que reinará sobre o meu povo Israel. Quem reina é rei. Mais uma vez, aqui está dizendo que Yahushua, o Mashiach, é rei. O rei que havia de vir. O rei eterno. Está dizendo isso aqui. Né? Então nós encontramos que na palavra ela se completa. A Brit Hadashah está completada com a Taná, que é o Velho Testamento, combinando com o Novo. Em Lucas, capítulo 2, adianta um pouquinho aí, para Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 11. Lucas 2, 8 a 11, diz o seguinte: Mas Yahushua logo percebeu em seu espírito o que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão pensando tais coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a sua cama e ande. Pois vou provar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então vimos, amados, aqui o texto sendo criticado, Mashiach, por quê? Porque ele tinha dito para aquele homem, no versos antes, por exemplo, aqui, no versículo 5 do capítulo 2 de Lucas, ele vai dizer para o paralítico o seguinte, Yahushua, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Então, verso 6, então os mestres da Torá e os pruxitas que estavam sentados ali pensaram consigo mesmo, como este homem pode dizer uma coisa dessa? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar o pecado, senão um só, que é o Eterno? Então eles não aceitaram quando o Mashiach disse para aquele homem que os pecados estavam perdoados. Só que o Mashiach agora vai provar a eles que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Por quê? Porque quem perdoa pecado era o Mashiach que nasceu de Miriam? Não. Era o Eterno, aquele que é o Salvador, que perdoador de pecado, o Redentor, que está habitando no Mashiach, que os judeus zaudinos não entendiam. Não entenderam, e que eu acho que a maioria não entende até hoje. No capítulo 20 de Atos, né? 20 de Atos, vamos dar uma olhadinha, nós já estamos chegando no final dessa lição dessa manhã. Capítulo 20, Atos, capítulo 20, versículo 28. 20 e 28. Aqui, o texto diz o seguinte: cuidem de si mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Ruach HaKodesh, que é o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Eterno, o próprio Yahweh, o próprio Pai, o Altíssimo, né? Os colocou como líderes para apacentar a Knésia do Mashiach. De quem é a Knésia? De quem é a congregação? De quem é a igreja? Do Mashiach, né? Que ele comprou com o seu próprio sangue. Que ele comprou com o seu próprio sangue. Quer dizer, o Mashiach compra essa igreja do pecado, resgata a igreja do pecado com o seu próprio sangue. Ah, sim, então, o texto esse mesmo texto da corrompida diz que a igreja é de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então está dizendo que Deus derramou sangue. Não, quem derramou sangue ali não foi o Eterno, não foi o Espírito Eterno. Quem derramou sangue ali foi o próprio Mashiach, o homem, cai nascido de Miriam.
aquele que veio derramar sangue e morrer por a humanidade, derramou sangue no madeiro. Através desse ato redentor, a humanidade é salva, porque você vai crer nesse nome, nesse sacrifício feito por ele, e vai ter seus pecados perdoados, e você passa agora a se tornar filho do Altíssimo. No Filipenses, vamos mostrar como foi feito isso. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Que haja em vocês mesmo sentimento que houve também em Yeshua Mashiach. Sentimento de amor, de humildade, fidelidade, de simplicidade, né? O qual, subsistindo em forma eterna, isso ia subsistir, ele tem uma existência eterna. Então ele tinha uma forma eterna, ele existia eternamente em forma eterna. Quem é que existia em forma eterna? O Mashiach, a carne, nasceu de Miriam? Ou o Espírito eterno que habitava no Mashiach? Então o Espírito eterno que veio dos céus, porque o Mashiach, a carne que nasceu de Miriam, ele não veio dos céus. Gálatas 4,4 diz que o Eterno viu o Altíssimo viu seu filho, nascido de mulher, nascido em uma cultura que era contrária à Torá, na cultura judaica, e ao Zeudim. A Torá lá nasceu o Mashiach, de uma mulher, veja a mulher que é de Miriam. Porém, diz aqui que o que veio do céu foi o Ruach HaKodesh, o Espírito Eterno. Kefa disse isso, que não só nós somos as coisas, mas o Espírito Imaculado, o Espírito Eterno, vindo dos céus, né? Então, quem veio dos céus foi o Espírito Eterno, o Ruach HaKodesh. Então, ele está dizendo aqui, que o qual, subsistindo em forma eterna, esse vestir em forma eterna, não considerou ser igual ao Eterno. Como? Ele não considerou como? Ele, apesar de ter nele o Espírito Eterno, ele não se considerou ser igual ao Eterno, porque ele era carne, ele era homem. Ele estava sempre na sua humildade. O texto que ele veio como humilde, até montado em jumentinho, filho de jumenta, né? Filho de jumento. Então diz aqui que não gerou ser igual ao Eterno, mas ele humilhou-se, assumindo a posição de servo. O Mashiach, o Filho do Altíssimo, gerado sem pecado, agora se humilha. Qual foi a maior humilhação do Mashiach? A maior humilhação do Espírito Eterno, do Eterno em si, diante da humanidade. Primeiro, habitar em um corpo humano, porque o corpo humano era um ser frágil, pecador, mas ele purifica, ele prepara o corpo purificado para ele habitar. Depois, esse corpo, sendo a habitação dele, vai ser execrado, vai ser insultado, massacrado, vai ser morto. Em um madeiro, recebendo zombaria, escárnio e propério de todas as formas. Então, isso é a humilhação que aquele que é o templo do Espírito Eterno, que é o Filho do Altíssimo, vai passar na terra. Então, aqui no versículo 7 vai dizer, mas ele sendo, o versículo 7, diz que ele humilhou-se assumindo posição de servo, tornando-se semelhante, vamos ver aqui o texto novamente, tornando-se semelhante aos seres humanos. E estando na forma de homem, quem estava na forma de homem? O Altíssimo, o Eterno estava numa forma de homem. O caso que ele habitava ali era a forma de homem, era um ser humano, e ele estava lá, estando em forma de homem. Ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. No versículo 8 diz que ele morreu no madeiro como homem, sendo humilhado, para nos levar, para nos trazer, aliás, essa palavra de salvação e nos reconciliar. Aí o Eterno, o Pai Celestial, está reconciliando consigo mesmo, através deste ato aqui, a humanidade perdida. E agora, no capítulo 4, verso 42, nós estamos já chegando aos finais, João, né? Capítulo 4, versículo 42, diz o seguinte, vamos ler aqui o texto. 4:42, diz o seguinte: e dizia uma mulher,
Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar, nós mesmos o ouvimos falar, sabendo que ele é verdadeiramente o Mashiach, o Salvador do mundo. Quem é o Salvador do mundo? Quem está dizendo que o Mashiach é o Salvador do mundo? Os samaritanos, eles não compreenderam as Escrituras. Porque o Salvador do mundo, na verdade, é o Eterno, através do Mashiach. Então eles estão olhando pela limitação humana, dos olhos físicos, e estão dizendo, esse aí, segundo a Escritura, ele é o Salvador do mundo. Mas ele, aquele ali, não era ele o Salvador do mundo, porque não há outro Salvador fora de Yahweh. E ali estão falando do Mashiach. Mas por que ele é o Salvador do mundo? Porque o Yahweh, o Salvador, estava habitando no Mashiach. Eles reconheceram isso, mas eles não tinham a visão espiritual para discernir uma coisa da outra. No capítulo 5 de Atos, versículo 30 e 31, para nós encerrarmos, vai dizer o seguinte: Atos, capítulo 5, versículo 30 e 31, diz o seguinte, capítulo 5, deixa eu encontrar aqui. 30 diz o seguinte: o Altíssimo de nossos pais ressuscitou Yahushua, ao qual vocês pediram que o matasse. Este matado é Yahushua Mashiach, não Yahushua Yahweh, o Eterno, o Pai Eterno. Mataram ele pregando num madeiro. Verso 31. Sim, o Eterno com a sua destra o elevou a rei e salvador mais uma vez. Ora, quem é rei? O Yahweh é rei em toda a terra, em todo o universo. Yahweh é o único salvador. Mas ele elevou o Mashiach, que foi morto em madeira, aquele corpo que ele vai ressuscitar, ele levou ele a Salvador e Rei, o Rei Salvador. Quer dizer que então aí o Eterno, o Pai Eterno, agora deu uma credencial ao filho dele ser Rei e Salvador junto com ele? Não, não é isso daí que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que ele está dizendo que ele foi elevado, o corpo, aquele corpo frágil, humilhado, humilde que nasceu de uma mulher pecadora, no caso Miriam, mas que não foi gerado sem pecado, nasceu ali, preservado pelo Espírito Eterno para o Altíssimo habitar. Então agora ele é elevado, ele é constituído, ele é apresentado, ele é entronizado nos céus como Rei e Salvador. Então quem é esse Rei e Salvador? O próprio Yahweh, o próprio Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Altíssimo. Quando nós encontramos ali os anjos anunciando aos pastores o nascimento do Salvador na terra, que eles disseram, não tenham medo, porque eu trago a vocês boas novas de alegria hoje, que para todo o povo, ali em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, especificamente no 11, ele vai dizer que que hoje na cidade de Davi, o Salvador de vocês, o Mashiach, ele é o Altíssimo. Então vimos que aqueles pastores compreendiam que o Mashiach era a habitação do Altíssimo, de forma não tão iluminada, mas eles sabiam que ali existia algo especial. Que o Eterno abençoe a todos nós, nos dê compreensão desta palavra em nome de Yahweh, nosso Salvador.